O homem do pecado apareceu? O Mahdi apareceu? Será que o anticristo do povo do turbante apareceu? Bom, pelo menos tem um homem dizendo ser o Mahdi, dizendo ser o libertador mundial, o salvador da humanidade. Eu sou Abdullah, o sucessor do Imam Muhammad, o sucessor do Consolador Ahmed, o sucessor de Simão Pedro, o sucessor de Maomé, o sucessor de Jesus Cristo. Eu sou o verdadeiro e legítimo Papa. Eu sou a prova sobre os cristãos. Eu sou o filho dos muçulmanos através do meu pai, e o filho dos cristãos e dos judeus através da minha mãe. Eu sou o filho do leste através do meu pai, e o filho do oeste através da minha mãe. Eu sou como Zulkarnaim, que com um chifre no leste e outro no oeste. E eu sou o herdeiro de tudo o que está entre. Eu sou mais experiente do que qualquer falso papa, e sou nomeado pelo nome e pela vontade dos profetas. Meu nome também está na língua de Isaías. Ele disse que recebeu esse legado direto de Jesus Cristo. Disse também que é um descendente de Pedro. O Papa é um falso profeta. O apóstolo Paulo foi um enganador que desvirtuou a humanidade com uma teologia que não é aprovada. Ele diz ser descendente direto de Maomé. Ele é um xiita que está construindo uma nova religião sincrética, que mistura elementos do judaísmo, elementos da Torá, elementos do cristianismo e também do islamismo. Ele está criando uma plataforma que ele chama de Paz e Luz, uma nova religião mundial. Ele se diz abertamente, claramente, o Mahdi, o Salvador da humanidade, o Messias. Bom, falsos cristos, falsos messias surgiram no decorrer da história. Falsos messias judeus também surgiram no decorrer da história. Né? No século XVII, Zabbatai Zevi, que depois se converteu ao Islã, muitos falsos cristos, dos mais cômicos aos mais sérios, que levaram as pessoas, inclusive, né, a tirarem a própria, você sabe, né? Desde as personalidades da internet que no dia de hoje, na África, estão dizendo que são encarnações de Jesus Cristo. Todas essas aberrações, para mim, são diferentes dessa daqui. Esse cara, não é muito comum nós vermos no Islã alguém se autoproclamando Mahdi, o prometido, o mensageiro, o descendente, né? Aquele que vem, os sunitas aguardam o 12º imã. De igual modo, os xiitas aguardam o levantar do seu líder. Isso não é muito comum no mundo islâmico. E geralmente os que se levantam e têm um tom herético ou apóstata, ou falso profeta, essa pessoa é perseguida ou eliminada. Este cara, ele mora nos Estados Unidos, nasceu nos Estados Unidos, e ele prega em vários lugares da América e também do Oriente Médio, sempre cercado de uma multidão, em um lugar escuro, falando pausado como os gurus, os falsos mestres, de modo pausado, com palavras de ordem, e a multidão proferindo palavras que são palavras bem conhecidas, se você conhece um pouco da literatura islâmica, são palavras de ordem, são proclamações para o líder, para o Mahdi. Ele se autoproclama o Messias. Eu estou aqui com um canal deles no YouTube, dá uma olhada nisso daqui, olha o canal dele no YouTube, e aí eu vou manusear para você, como você pode ver aí, esse aqui é o canal. E o canal já traduzido é o Mahdi apareceu. O Mahdi é o líder islâmico. Assim como o cristianismo fala sobre um falso Messias, um anti-Messias, portanto, o anticristo, né? E nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, o judaísmo aguarda o seu Mashiach, o seu ungido, né? Que será o seu libertador. O Islã, do mesmo modo. Passado o período da pequena ocultação, depois da grande ocultação, eles dizem que o Mahdi vai surgir e vai contar com o apoio do Isa, que é um tipo de Jesus, segundo a literatura escatológica islâmica, que não está no Alcorão, está nas sunais, etc., nos ditos orais e por aí vai. Então, as três religiões monoteístas aguardam esse momento pleno, né, do mundo para a manifestação, os cristãos, segundo a orientação de Cristo, do falso Messias, né? Mas nós não aguardamos a manifestação do falso Messias. Nossa expectativa é na manifestação do Cristo,
Inclusive, o livro de Apocalipse começa com a revelação de Jesus Cristo. Então, apesar de ter descrições do momento, ou seja, em Apocalipse de João, ou a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, que ele fala sobre a apostasia, revelação do homem da iniquidade depois do dia do Senhor, nosso coração não está na expectativa da apostasia, de se esfriar o amor, aumentar a iniquidade, a revelação do homem e do pecado. Não, nossa expectativa está na revelação que João recebeu de Jesus Cristo, ou seja, na manifestação de Jesus Cristo. Então, nós entendemos, assim como o mundo islâmico entende que vai aparecer o seu Salvador, e de igual modo o mundo judaico, né? A escatologia judaica. E há muitas semelhanças entre o anticristo mencionado na Bíblia, o falso profeta, a marca da besta, etc., com a literatura islâmica nas sunais, sobre Damasco, como que ele aparece, o que ele vai fazer, né, o que vai acontecer no mundo, etc. Isso daqui é estranho, ver essa figura no mundo islâmico. Esse cara está livremente pregando no TikTok, com os seus sermões, pregando na internet, com canais no YouTube, recebendo doações e aglutinando seguidores de vários lugares do mundo. Tá aí o canal. Tem muitos vídeos, tá, pessoal? Não vou colocar todo. Olha ele. Eu separei para vocês um vídeo aqui, um vídeo bem importante que eu gostaria de destacar agora para vocês. Eu vou colocar aí na tela. Assista essa pregação. Esse vídeo aqui vai ficar um pouco longo. Depois eu vou dando as características dele, tá? Eu vou colocar um sermão todo dele. Escuta isso daqui, presta atenção. Principalmente por volta do minuto 11 do vídeo. Olha isso aqui. Um sinal não menos grande do que a terra engolindo Corá. A terra engoliu o falso papa. Ele foi morto pelo mero sopro dos crentes cantando: o beque para o Basidik, o beque para o Basidik, o beque para o Basidik. E o trono da falsidade foi abalado. Este milagre não é menos significativo do que aquele que ocorreu nas mãos dos crentes com Josué, filho de Noé, alayhissalam, quando sua mera presença ao redor das muralhas de Jericó e o som de suas buzinas fez com que as poderosas paredes desabassem. Não é menos importante do que o milagre de Elias, alayhissalam, que chamou fogo do céu para mostrar às pessoas onde está a verdade e onde a falsidade está enterrada, e dizer que a verdade veio e a falsidade pereceu. Certamente a falsidade está fadada a perecer. Deus está conosco, meus irmãos e irmãs crentes. Ele deixou sua escolha clara. E ele nos honrou com este grande sinal. Ele conquistou os usurpadores e os nomeados do diabo. Pois o título de Papa não é comum. O título de Papa é reivindicado por aqueles que dizem ser o vigário e sucessor de Jesus Cristo. Ao Islã, o Papa que se sentou no Vaticano alegou ser o porta-voz de Jesus, o representante de Jesus, o herdeiro de Jesus, o sucessor de Jesus, e a voz divinamente designada de Jesus. Mas tudo isso é uma mentira. Jesus alayhissalam nomeou seu sucessor em sua vida. E ninguém tem o direito de nomear além dele. Ele nomeou Simão Pedro quando ele disse: "E eu te digo que você é Pedro, e nesta rocha eu vou construir minha igreja, e os portões do Hades não o vencerão. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo o que você perder na terra será solto no céu." Então Jesus alayhissalam nomeou o primeiro de seus sucessores, e ele nomeou o último também, o Consolador. Ele disse: "Portanto, estou enviando a vocês profetas, sábios e mestres. Alguns deles você vai matar e crucificar. Outros você vai açoitar em suas sinagogas e perseguir da cidade para a cidade." Ele também disse, por causa desse Deus em sua sabedoria disse: "Vou enviar-lhes profetas e apóstolos, alguns dos quais eles vão matar, e outros eles vão perseguir." Claramente, Jesus alayhissalam falou de profetas que viriam depois dele, e ele nomeou o chefe entre eles. No entanto, eu te digo a verdade. É conveniente, Jesus disse, por você que eu vou embora, pois se eu não for embora, o Consolador não virá até você. Mas se eu partir, vou enviá-lo para você. E nunca houve um homem na história que alegou ser aquele Consolador, exceto o melhor de todos os profetas, o mestre da humanidade, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Wali Muhammad Ali.
Ele se tornou o herdeiro dos mensageiros, o sucessor de Jesus e o pai da humanidade, o verdadeiro Papa e como todo profeta fez antes dele. Davi nomeando Salomão, Moisés nomeando Josué, Jesus nomeando Simão Pedro. Assim também fez Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomear seus sucessores. Em seu leito de morte, ele ditou a Ali Barnau Abali Salam que depois dele viriam 12 imãs. Quem seria para ele como os discípulos eram para Jesus? Exceto que eles seguiriam em sucessão. E depois deles viriam 12 Mahdis, os sucessores de Imam Mahdi, o Mahdi Muhammad ibn Hassan al-Akhari al-Islam, o Mahdi Muhammad ibn Hassan al-Akhari al-Islam, o remanescente de Deus na terra. Baqayatullah é filho de Nerges al-Islam, um descendente de Simão Pedro e de Imam Mahdi. Hassan al-Akhiri al-Islam, um descendente de Muhammad Rasulullah. E assim nele está o sangue judeu dos apóstolos de Cristo, o sangue dos cristãos da Europa e o sangue do melhor da criação, Muhammad al-Musulmano Ali. E na vontade do profeta Muhammad, sallallahu alaihi, está escrito que os 3 primeiros sucessores do Imam Mahdi são Abdullah, Ahmad e al-Mahdi. Eu sou Abdullah, o sucessor do Imam Muhammad, o sucessor do Consolador Ahmed, o sucessor de Simão Pedro, o sucessor de Maomé, o sucessor de Jesus Cristo. Eu sou o verdadeiro e legítimo Papa. Eu sou a prova sobre os cristãos. Eu sou o filho dos muçulmanos através do meu pai, e o filho dos cristãos e dos judeus através da minha mãe. Eu sou o filho do leste através do meu pai, e o filho do oeste através da minha mãe. Eu sou como Zulkarnaim, que com um chifre no leste e outro no oeste. E eu sou o herdeiro de tudo o que está entre. Eu sou mais experiente do que qualquer falso Papa, e sou nomeado pelo nome e pela vontade dos profetas. Meu nome também está na língua de Isaías, que profetizou sobre o servo justo, e ele disse que verá sua prole e prolongará seus dias, que a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. De acordo com você, Jesus Alá não teve filhos, e seus dias foram interrompidos, mas eu sou aquele servo, eu sou Abdullah, o servo justo de Deus. Eu também sou o servo justo mencionado por Jesus Salam, quando ele disse: quem então é um servo fiel e sábio? Quem seu Senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhes carne e temperar. Abençoado é aquele servo a quem seu Senhor, quando ele vier, o encontrará fazendo em verdade. Eu digo a você que ele o tornará governante sobre todos os seus bens. E eu fui feito governante sobre todos os seus bens. Agora, os cristãos no leste e no oeste, ouça-me e obedeça. Eu sou um mensageiro enviado a você por Jesus Cristo. Alai Salam. O apóstolo Paulo é falso e desviou você. A igreja é corrupta e não defende mais a lei de Deus, nem defende os oprimidos. O papado foi roubado e o herdeiro legítimo foi deixado de lado. Não há mais ninguém além de mim que você é obrigado a obedecer. Que Deus seja uma testemunha que eu proclamei. Meus irmãos, bom, o que ele proclama, o que ele prega, está claro aqui para vocês. Ele faz a alegação de que por parte de mãe ele é descendente de cristãos e judeus, por parte de pai ele é de origem muçulmana. Então, basicamente, o que ele está fazendo é criar uma religião mundial. Ele está exigindo obediência e adoração. Perceberam isso? Perceberam como que esse líder falso que provavelmente não é esse cara, mas ele está preparando o terreno? Ele vai exigir adoração? Ele virá do Islã? Muitos não conseguiram entender como assim vem do Islã, como que o anti-messias vem do Islã. Está aqui a prova. Com esse discurso de que uma religião mundial precisa surgir e ele é o verdadeiro profeta. É assim que surgem os falsos profetas. Com essas alegações, os falsos gurus, os falsos mestres, as seitas, as heresias surgem assim. Então ele tem a revelação. E é interessante que está descortinando muita coisa para as pessoas. Então ele é de origem, nasceu nos Estados Unidos, até onde eu busquei aqui informações. Estou lendo aqui do lado. Nasceu nos Estados Unidos, ele se descreve como descendente de árabes xiitas, né? Descende dos imãs xiitas. Não dá para saber onde ele vive atualmente, né? Não tem muita informação, muita coisa imprecisa, mas tem vídeos dele nos Estados Unidos, tem vídeos dele no Oriente Médio, tem gente no Oriente Médio, tem pessoas em vários lugares do mundo gravando vídeos falando do aparecimento do Mahdi, né?
Então ele criou um ramo próprio do xiismo, né? Dentro dos xiitas ele criou um ramo próprio, mais sincrético, é um sincretismo messiânico, em que ele agrega discursos do sunismo e também agrega valores do cristianismo e do judaísmo. Veja, ele fundou uma religião chamada Ahmad Religion of Peace and Light. Então o Ahmad é uma religião Ahmad para paz e luz, né? No caso ele que se chama Abdullah Hashem Abba al-Sadiq. Al-Sadiq é o título para uma atribuição do Messias, né? Ou Al-Qaim Mahdi, o Salvador Prometido, né? O Qaim da família de Muhammad. O que ele prega? Ele prega que o Mahdi apareceu, e ele é esse Mahdi prometido. Ele prega unidade espiritual entre todas as religiões. Ele prega uma nova revelação divina e uma nova interpretação das Escrituras, das palavras de Cristo, né? Inclusive uma revisão da religião institucionalizada. E ele prega um julgamento final, que haverá um julgamento final que Deus vai punir os infiéis. E ele é o fiel, ele é o servo obediente que foi profetizado por Isaías e os profetas veterotestamentários. Então ele, inclusive, diz ser a encarnação de muitos profetas do Antigo Testamento. Olha que loucura! O Senhor Jesus, falando para os seus discípulos, orientando-os acerca das últimas coisas, ele usa a seguinte expressão em Mateus 24. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus se assenta de frente para o templo e ele diz que não vai sobrar pedra sobre pedra, etc. E os discípulos pedem um sinal, né, da consumação de todas as coisas, que vai surgir um mundo restaurado, né? Sinal da volta de Cristo. Jesus diz assim lá no versículo 3. No versículo 4, Jesus respondeu aos discípulos, e ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não é que talvez engane, e enganarão a muitos. Mas Jesus inaugura a sua série de palavras neste sermão, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, com essa expressão: vigiem para que ninguém vos engane. Cuidado para que ninguém vos engane. Estejam atentos para que ninguém vos engane. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele alertando os Tessalonicenses, porque tinham muitos falsos mestres, assinando cartas em nome de Paulo, dizendo que Jesus já tinha voltado, que Jesus ia voltar em tal data. E Paulo vai dizer assim, que ninguém vos remova do ensinamento que eu já vos dei. O dia do Senhor não acontecerá sem que antes venha a apostasia, se revele o homem da iniquidade. Está claro o tempo da volta do Senhor Jesus, quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Mas Paulo começa: cuidado para que ninguém vos remova do ensinamento. Meus irmãos, muitos falsos cristos surgiram e vão surgir. Falsos messias surgiram e vão surgir. E não significa só que o cara fumou alface estragado. O cara está reunindo jovens, homens, mulheres, velhos, certo? Intelectuais e os mais ignorantes em torno de si, dessa nova religião, que ele diz que é uma nova religião de paz mundial, que agrega valores do judaísmo, do cristianismo e do islã. Vejam isso. O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo. É mais um falso profeta. O curioso é que é um falso profeta que se diz o Mahdi. Sunitas e xiitas esperam isso. E ele está aí, livremente pregando. Você não acha curioso com um canal no YouTube? Você não acha que todos aqueles que tocam no povo do turbante desaparecem rápido ou são extremamente perseguidos? Né? Vejam, ele está preparando o caminho para o quê e para quem? Essa é a pergunta final que eu encerro esse vídeo. E vou te falar uma coisa, se você quiser estudar escatologia, eu falo muito sobre isso no Abaplay. O link do Abaplay está aqui embaixo para você clicar e fazer parte dessa plataforma. Tem aplicativo na TV, tem aplicativo de celular, tem site. Você assiste às aulas offline, tem cursos, tem filmes, tem documentários, tem séries, tem série infantil. Vocês vão gostar demais. Inclusive você, se quiser trabalhar com o Abaplay, eu liberei agora afiliados do Abaplay. Se você quiser, você pode se tornar um afiliado do Abaplay. Eu liberei um link para vocês aqui. É só se cadastrar. Fala, se cadastre e você pode divulgar o Abaplay, divulgar, espalhar a verdade, você ainda ganha 30% da assinatura. Legal? Que Deus abençoe vocês, o link está aqui embaixo. Um abraço, tchau, tchau.